Então, a Helena falou de celular, tenta deixar o celular um pouquinho mais longe agora, se você puder, né? Tenta estar aqui mesmo. Vamos viver essa jornada, essa aventura junto. Esse é meu convite. E eu vou abrir aqui a minha tela e mostrar isso aqui para vocês. Eu fiz um Miro, porque quando eu produzo essas apresentações assim, eu não gosto muito de slide, eu prefiro o Miro, esses murais. E esse quadro aqui ele vai me ajudar a navegar no que eu gostaria de contar para vocês. Essa ideia aqui eu roubei do James Clear, que ele fala que quando você vai explicar um conceito, você pode explicar ele em diferentes camadas de zoom, né? Você dá um zoom out e aí você explica no macro, né, o que é aquela ideia. Aí você vai dando outras camadas de zoom in, né? Você vai como se tivesse uma lupa, né? Você vai entrando mais no conceito, aí você vai explicando as coisas mais detalhadas, os pormenores, as coisas da implementação disso, etc. O como, né? Então, de certo modo, eu segui esse fio da meada aqui, que eu achei que ia me ajudar a contar para vocês essa história que eu queria contar. Vamos começar aqui, né? Vamos começar do começo. Esse aqui é meu pai e minha mãe, Paulo e Isabel. É uma foto relativamente recente. E essa história aqui, eu sempre gosto de começar esses compartilhamentos mais profundos trazendo meu pai e minha mãe para a roda, porque, né, eu não estaria aqui se não fossem os dois. E acho que tem uma importância da gente honrar quem veio antes, né? Então, essa é uma forma também de honrar e de olhar para a minha trajetória, não porque a minha trajetória é especial de nenhuma maneira, mas porque todos nós, todas nós temos pai e mãe, né? De alguma forma, nós fomos gerados. E aí, isso tem alguns desdobramentos, né? Na nossa história. Meu pai, hoje meu pai tem um diagnóstico de demência. No processo de vida dele, antes da demência, que a gente descobriu no ano passado, ele era uma pessoa absolutamente brilhante, no sentido intelectual, filosófico, mas ele não conseguiu encontrar um lugar na sociedade. Não conseguiu, não sei nem se é a palavra, né? A sociedade não aceitou ele. Ele viveu frustrado a vida inteira, porque ele não conseguiu achar esse espaço. Viveu com vergonha de si, se escondendo. Isso não é culpa dele, né? Não falo isso porque é um problema dele, individual. É uma questão estrutural, né? Ele tinha tempo. Meu pai tinha muito tempo disponível, mas ele não conseguiu achar o lugar dele. Então não adiantava ter tempo. Minha mãe, Dona Isabel, ela foi aceita pela sociedade. Ela encontrou o lugarzinho dela ao sol. Minha mãe foi professora de matemática durante muito e muito tempo. Toda a minha história de vida, eu conheci minha mãe como professora de matemática. Inclusive, eu tive aula com ela na escola, na quinta série e na sétima série, que era uma situação muito engraçada. E minha mãe, se por um lado conseguiu achar ali o lugarzinho dela, né, a sua função social, por outro lado, ela não tinha tempo para nada. Minha mãe vivia correndo igual uma maluca, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava 10h30 da noite, tinha 3 empregos diferentes, e isso era o que ela entendia que era importante para dar conta economicamente da família. Meu pai não trabalhava porque a depressão dele era muito profunda e não dava conta. Então minha mãe foi aceita, mas não tinha tempo. Então como é que a gente junta essas duas coisas, né? Como é que a gente faz para a gente ter essas duas coisas? A gente conseguir se realizar, a gente conseguir encontrar significado na nossa vida, encontrar o nosso lugarzinho ao sol e ao mesmo tempo ter tempo, né? Essa é uma coisa que eu estou tentando fazer. Eu acho que é uma coisa que todos nós, de alguma forma, estamos tentando fazer. Essa reflexão sobre o tempo, né, que está permeando muito o trabalho desse ano, nos meus textos, agora com o MOL, etc. Eu gosto muito dessa foto aqui, eu tirei ela recentemente. Eu estava fazendo
uma tatuagem no braço que é gigantesca, não sei se dá para ver aqui, mas ela vem até aqui. Foram 2 dias bastante doloridos, mas importantes para mim. E aqui tem alguns registros do meu ano, né, desses últimos 365 dias. Essas fotos aqui estão naquele texto Mudei de Ideia, que eu acho que alguns de vocês talvez tenham lido, que eu publiquei há 2 meses atrás. E acho que, como muitos de vocês sabem, eu vivi residências de aprendizado no último ano, vivi 4 residências. Aqui tem alguns registros, quase todos esses aqui são de momentos de residência. Esses movimentos, eles me transformaram muito como pessoa. Eu sinto que esse último ano, esses 365 dias que passaram, né, foram dias, olha só o ato falho, foram anos, foram dias que eu vivi um laboratório de experiências de aprendizagem malucas, e eu estava muito atento a isso, estou muito atento a isso, porque percebo os reflexos na minha vida, né? E aí tem essa frase que eu gosto muito, que eu acho que é uma maneira que eu estou buscando atuar na minha vida, e eu recomendo que vocês também façam isso, que é essa frase do Alexander Den Heijer, né, que ele fala: quando uma flor não desabrocha, você corrige o ambiente no qual ela cresce, não a flor. Olha que sabedoria, gente. Quando uma flor não desabrocha, você corrige o ambiente no qual ela cresce, não a flor. De certo modo, eu tenho tentado, por meio dessas experiências aqui, por meio de moldar os contextos da minha própria vida, né? Eu tenho tentado ser um arquiteto desse meu ambiente, né? Eu tenho tentado, entre aspas, corrigir o ambiente, trazer novos elementos para o ambiente, para que a minha flor desabroche mais, né? Então, isso é uma sabedoria interessante da gente pensar. A gente fica muito focado em autoconhecimento, nessas coisas muito internas, o que é importante, claro, mas e o nosso contexto de vida, né? E as situações, as circunstâncias nas quais a gente está inserido, isso também é muito fundamental. E aí eu fiz isso, né, e faço isso através desse caminho aqui, ainda não pavimentado, né, ainda considerado alternativo, que é a aprendizagem autodirigida. Essa é a minha maneira favorita de aprender. É muito diferente das circunstâncias, das qualidades da educação formal, do treinamento, né, dos espaços tradicionais de ensino. A aprendizagem autodirigida ela tem um enfoque muito maior na descoberta. Vocês sabem que eu falo muito essa palavra, descoberta, descoberta, porque é sobre isso mesmo. É um processo vivo da gente ir se inteirando mais do mundo e, ao mesmo tempo que a gente se inteira mais do mundo, a gente se inteira mais da gente, né? É um negócio recursivo, assim, é muito bonito de experienciar isso. E esse meu processo, desde o início, e continua sendo assim, é um processo que me leva muito para viver coisas, né? Eu gosto dessa frase do John Le Carré, que é um escritor, que ele fala que a mesa de escritório é um lugar perigoso de onde se vê o mundo. A gente fica, às vezes, né, muito enfurnado no nosso mundinho, na nossa rotininha, só aquilo que a gente já conhece, o mundo conhecido, né? E essa jornada que eu tenho vivido, especialmente no último ano, mas também nos últimos 10 anos, desde que eu iniciei o doutorado informal e todas as outras coisas, é uma jornada de, entre aspas, sair da mesa de escritório, reconfigurar a minha existência, por meio disso que eu entendi que tem esse nome, aprendizagem autodirigida. E aí tem essa tirinha aqui, que eu gosto muito. Eu fico colecionando essas coisas, gente. Isso aqui tudo está lá no meu segundo cérebro. Meu segundo cérebro está no meu site, o cérebro a céu aberto, então, se vocês quiserem depois vasculhar essas coisas, está tudo lá. Eu gosto dessa tirinha aqui, né, que o pintinho fala para o outro: sabe do que eu tenho medo? Aí ele responde, né, de morrer? Não, do desconhecido, não saber o que vai acontecer, me arrepender. Ah, de viver, né? Então o pintinho ele não tinha medo de morrer, né? Ele tinha medo de viver, o que é uma coisa muito louca. E muitas vezes a gente tem medo de viver. Eu acho que a gente cai nessas armadilhas. Eu caio nessas armadilhas o tempo todo.
E como é que a gente pode lidar com esse medo de viver, né? Que não é o medo de morrer, é o medo de viver mesmo. Tem alguns caminhos que eu acho que serviram para mim em relação a isso, e que tem a ver com essas duas imagens aqui. Quando eu comecei nesse trajeto, eu procurei, acho que é natural, né, que a gente acabe procurando isso em algum momento. Eu procurei algumas pessoas que me dessem a luz, né, me apresentassem o caminho, a verdade, né? Não, então eu vou por aqui que vai dar bom, né? Vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Aí tem essa tirinha aqui, está em inglês, eu não tive tempo de traduzir, mas basicamente os homenzinhos aqui eles estão subindo a montanha, né? Aí esse aqui ele subiu um pouco mais rápido, aí ele olha para o topo e fala para os companheiros dele assim: desculpa, gente, não tem nenhum guru aqui com todas as respostas. A gente vai ter que descobrir por nossa própria conta mesmo. Então é muito interessante essa imagem, né? De certo modo, eu acho que eu estava procurando um guru, procurando alguém, procurando uma verdade, um caminho. E aí eu descobri, depois de alguns anos, que a verdade é uma terra sem caminho, né? A verdade é o próprio caminhar. Tem uma frase, eu acho que ela é atribuída ao Nietzsche, mas eu não tenho certeza se é o Nietzsche que falou. Acho que é adaptada dele, né? Que fala que a maior inimiga da verdade não é a mentira, é a certeza. A maior inimiga da verdade não é a mentira, é a certeza. E eu fui digerindo essa ideia ao longo do tempo e hoje isso está muito firmado em mim. Daqui a pouco vocês vão ver que tem uma visão sustentadora das arquiteturas, do próprio mall, que bebe muito disso, né? E aí eu fui descobrindo pessoas. Isso aqui essa tirinha aqui, gente, ela é uma pérola e ela informa muito para a gente como que a gente pode ter o olhar da aprendizagem autodirigida na hora de apoiar outras pessoas nesse caminho, né? Então o menininho ele está aqui meio apreensivo, né? Aí ele pergunta para essa mulher aqui, talvez mãe dele ou uma adulta, né? Aí o menininho pergunta para ela: "Você vai segurar minha mão?" "Não, você precisa das mãos livres. Vou seguir ao seu lado." "Qual caminho que eu sigo? Qual que te fascina?" "Ali, parece incrível. Me leva." "Vou te acompanhar." "Vamos correndo?" "Vamos no seu tempo." Então percebe o que está acontecendo aqui nessa tirinha, né? Essa pessoa que está acompanhando o menininho, essa mulher, ela está muito centrada, ela está muito bem posicionada na mentalidade do aprendizado autodirigido na hora de apoiar essa criança. Isso é um papel que eu chamo isso de tutor, tutora, tutoria. Isso, inclusive, é um papel que existe no MOL, né? Geralmente a gente tem tutores, tutoras que acompanham as pessoas no processo. E o papel dessas pessoas é exatamente isso aqui. Isso aqui não é fácil de fazer, viu, gente? Porque demanda que a gente não fique querendo dar resposta o tempo inteiro. Não fica tentando ficar jogando milho inteiro, o tempo todo para galinha, né? A gente fica só ali acompanhando. Acompanhar. Esse verbo ele é muito importante nesse processo. E eu fui descobrindo as pessoas que eu queria que me acompanhassem e que tinham disponibilidade para me acompanhar nesse processo. E foi muito lindo, assim. Eu consigo pensar em várias ao longo da minha trajetória. E até hoje tenho companheiros, companheiras desse processo, né? Alguns estão até aqui nesta sala, inclusive. Então é muito gostoso você ter esse tipo de companhia. Tem uma amiga que é a Isa Martins, que ela fala sobre as alianças existenciais, né? Que a gente possa ter alianças existenciais, que pode ser um amigo, parceiro, parceira, filho, avó, enfim, não importa, colega de trabalho, mas que você possa ter essa qualidade de vínculo que, ao mesmo tempo que tem muito cuidado, tem profundidade, tem intimidade, também tem liberdade, também tem autonomia, também tem esse fascínio
pelo que o outro pode descobrir por si mesmo, sem necessariamente a gente ter que sugestionar, a gente ter que dizer, a gente ter que decidir por ele, por ela, né? Então, isso aqui foi uma sabedoria que eu fui alcançando ao longo do tempo e hoje eu sou muito feliz porque eu tenho pessoas que me ajudam a suportar o meu peso, né? E eu ajudo a suportar o peso delas nesses processos. Tudo isso, gente, é um pouco de uma introdução sobre mim, né? De onde eu parto para trazer isso para vocês. E agora a gente vai entrar nessa grande roda aqui. E essa roda, ela começa dessa parte mais externa, toda laranja, né? Que é uma parte de denúncia, é uma parte que fala sobre o estado atual de coisas em relação à nossa educação, a como que a gente pensa desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. E que, né, se vocês estão aqui hoje, eu acho que vocês vão concordar comigo que não é um estado nada bom. Não está bom, não. A gente está perdendo muitas oportunidades por conta do jeito que a gente está vivenciando o que a gente chama de educação hoje. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens que acho que elas falam por si mesmas, né? Acho que não precisa nem de eu ficar aqui narrando elas, porque dá para entender o que elas dizem. Acho que vocês vão se relacionar com o que isso quer dizer. Essa aqui eu amo, embora ela seja triste. O professor fala com a turma dele de animais, né? Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E aí, o que vocês acham que acontece? O macaquinho tira 10, né? E os outros? A gente tem esse vício, né, de pensar a, o conjunto das inteligências humanas, né, como uma coisa absolutamente uniforme, monocromática, né? A pessoa que é inteligente, ela é boa nas matérias da escola, né? Ela é boa no português, matemática, naquelas coisas, ela escreve bem, enfim. Gente, mas isso é uma parte tão pequena, né, da nossa humanidade, daquilo que a gente pode fazer no mundo, daquilo que a gente pode se expressar. Então, é que a gente possa mudar esse cenário, né, por meio de outras concepções educacionais. Aqui está em inglês, né, o aquário aqui, né, esse potezinho é a escola, school, e aqui o grande oceano, né, perto do peixão, é a educação. Então, isso aqui quer dizer que talvez esses espaços educacionais mais delimitados, formais, tradicionais, eles sejam só um pequeno aquário dentro de um grande oceano, né? O mundo pode ser a nossa escola. A gente pode tornar isso uma realidade. Hoje, talvez seja o momento onde a gente mais tem a condição de fazer isso por conta dos recursos que a gente tem, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de recurso tecnológico de um nível sem precedentes na história da humanidade, a gente também paga o preço por isso, né? Porque esses recursos, eles não vêm de graça. Eles também sugam a nossa energia, a nossa atenção. Vocês estavam falando disso agora, na chegança, né? A Helena comentou um pouquinho sobre. Mas ainda assim, é um oceano. E a gente pode tirar um bom proveito dele. Isso aqui é uma frase da Leni, que é uma grande companheira de MOL também, que ela trouxe essa frase num post-it uma vez, eu gostei tanto que eu até tirei esse print e uso ela em algumas falas, né? Em nome de uma cultura escolar, você guarda a vida para o recreio. Isso aqui é pesado, mas às vezes é verdade, né? Quantas vezes a gente fica guardando a vida? Então, essa cultura escolar, ela quer dizer tudo isso que a gente está vendo aqui, nessa parte externa, é essa cultura escolarizante. Eu trato disso num livrinho que eu lancei, que chama Crenças Escolarizantes, que acho que alguns de vocês talvez conheçam. Depois posso colocar o link aqui no chat para baixar o PDF, que fala sobre esses introjetos, né? Sobre essas coisas que a gente carrega nas costas
e que não é culpa nossa, mas a gente foi sendo aculturado desse jeito, porque a sociedade é escolarizada. E aí a gente começa a ter alguns vislumbres de uma possibilidade de sair desse esquema de coisas, né? Eu gosto muito dessa imagem aqui. Acho ela bem simbólica, né? O menininho ele fica ali tentando sair das linhas, das pautas, e aí ele finalmente consegue e ele brinca, né? Na hora dele sair, ele brinca, ele desce como um escorregador. Talvez seja isso que a gente tem que fazer, né? Para a gente conseguir sair, a gente tem que escorregar. Essa imagem aqui também é um outro vislumbre, né, do que a gente pode fazer, transformar grades em passarinhos. Eu acho essa imagem belíssima, né, sobre isso, né? Acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Pelo menos eu penso assim. E para finalizar, duas imagens que falam por si mesmas. Essa imagem aqui, acho que, se não me engano, aparece num dos livros do Foucault. Escolas e prisões. Tem mais semelhanças do que diferenças. Isso aqui também fala por si mesmo, né? Será que isso é o que a gente quer conceber como educação? A gente veio desse lugar, mas será que é isso que a gente quer continuar reproduzindo, né? Bom, essa parte externa, né, ela fala sobre o estado de coisas, né? Não é nada bom, mas tem maneiras da gente mudar isso. Acho que é o que a gente está buscando fazer. Acho que vocês, nos trabalhos de vocês, na vida que vocês levam, a gente está aqui por um motivo, eu acho que tem a ver com tentar mudar esse estado de coisas. E aí eu quero começar a entrar nessa camada verde, essa camada intermediária, porque ela só tem três imagens. Eu tenho pensado muito nessas três imagens. Eu já escrevi sobre uma ou duas delas. Eu queria retomar aqui, porque eu acho que com essas três imagens, com essas três metáforas, a gente consegue mudar boa parte dessa história, pelo menos num nível mais individual, num nível da nossa atuação como pessoas humanas no mundo. E aí depois, naquele núcleozinho ali mais no meio, a parte mais branca, eu vou tentar elaborar um pouco mais como é que a gente vive essas três imagens, esses três símbolos, numa perspectiva mais comunitária, né, mais grupal. Eu vou começar aqui com isso que vocês conhecem, é um sistema solar. Vocês podem pensar aqui no nosso sistema, né? Esse aqui é o nosso sistema solar, mas vocês imaginem que tem milhões de outros sistemas solares no universo, né? Então, isso aqui é uma figura arquetípica, né? Bom, o que é um sistema solar? Eu estou falando aqui, eu sou leigo, tá, gente? Eu não sou nenhum físico, mas vamos lá. É um Sol, é uma estrela, uma fonte de energia, fica no centro, e aí você tem astros que orbitam ao redor dessa estrela e ficam lá girando, girando, girando por conta da gravidade, certo? Certo. Essa aula eu não matei. E o que é esse Sol, essa fonte, né? Esse centro, quando a gente faz isso como uma analogia para pensar a nossa educação? No ambiente tradicional, na forma convencional de pensar, o Sol, nosso centro, nossos processos de aprendizado, geralmente é a educação formal. É isso que a gente usa para estruturar os nossos caminhos. Ah, o que é o Sol? Pô, eu estou fazendo um curso, né? Então é o meu centro, eu estou centrado, estou focado no curso. Ah, eu estou fazendo a graduação. Ah, então o meu Sol é aquilo ali. A minha fonte de energia é aquilo ali. Geralmente é assim que a gente pensa no raciocínio convencional. Qual que é a proposta de mudança? Vocês vão ver que cada uma dessas três imagens tem propostas de mudança. A proposta de mudança é a gente repensar o que significa esse sol na metáfora. O sol, dentro da perspectiva da aprendizagem autodirigida, é o seu horizonte.
são as suas próprias perguntas. É para onde você está olhando na sua vida. O horizonte, né? Eu gosto muito dessa imagem do horizonte. É interessante pensar no horizonte, porque você vai caminhando, 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 ele nunca chega, né? Galeano tem uma frase interessante sobre isso, né? O horizonte ele serve para a gente continuar caminhando. Então o sol ele está no horizonte. O que é o sol? O sol é aquilo que você está buscando, é a sua busca, é a sua jornada nesse mundo. Nada menos do que isso. Isso se traduz na sua vida profissional, isso se traduz na sua vida pessoal, e essas coisas se misturam. A partir disso, se você consegue fazer essa mudança de perspectiva, aí a gente consegue pensar no mundo como um bálsamo, né? Como um território imenso de oportunidades de aprendizagem. O mundo vira um grande CEP mais R, né? Conteúdo, experiências, pessoas e redes. A gente consegue fazer essa mudança, a gente consegue ver o mundo como um grande CEP mais R. Então, essa é a primeira grande imagem, essa é a primeira grande mudança. Substituir o centro do seu aprendizado, passando de um curso, uma educação formal, um mestre, um guru, para a sua própria busca. Segunda mudança fundamental. Deixa eu ver qual que eu vou primeiro aqui. Acho que eu vou para essa. Eu escrevi sobre isso recentemente, porque realmente me tocou muito essa metáfora, e eu estou usando isso muito na minha própria vida, eu acho que é interessante também para outras pessoas. Imagina um jarro. Aqui tem dois, né? Mas imagina só um. Imagina um jarro e você tem pedras e cascalhos, ou até mesmo areia, né? Para você preencher esse jarro. Se você coloca o cascalho primeiro e vai preenchendo com essas pedrinhas pequenininhas no fundo do jarro, você vai enchendo, enchendo, enchendo. Depois, quando você vai colocar as pedras em cima, as pedras maiores, as pedras vão ficar meio sambando ali, né? Porque elas não vão conseguir se acomodar direito. Faz sentido? Imaginaram? Agora tenta inverter a situação, inverter a ordem. Primeiro você coloca umas pedras grandes, umas pedras boas, e aí depois você vai colocando uma areia, um cascalho em volta ali, vai salpicando aquele jarro de cascalho. E aí o cascalho, ele se acomoda, ele se harmoniza com as pedras. E aí você consegue ter um aproveitamento do espaço muito maior. O que é a pedra e o que é o cascalho? A pedra é aquilo que a gente realmente tem de importância na nossa vida. São as coisas realmente importantes. Quais são as coisas realmente importantes na sua vida? E que você pensa que faz sentido gastar tempo nisso aqui. Para cada pessoa vai ser coisa diferente, né? Exercício físico, cuidar do corpo, saúde, passar tempo com família, com pessoas queridas, amadas, encontrar significado nas coisas, contribuir com a sociedade. Enfim, tem milhões de coisas. Escrever, desenhar, contemplar arte. Você diga quais são as suas coisas importantes. Tem gente que nem sabe quais são as suas pedras, né? E aí o que a gente faz o tempo inteiro? A gente coloca um monte de cascalho no nosso tempo de vida, nosso jarro. O cascalho são aquelas coisas de importância menor, são aquelas coisas aparentemente urgentes, mas quando você vai olhar bem, elas nem são tão urgentes assim. São demandas de outras pessoas, são coisas que entram no nosso escopo de atenção e elas dominam naquele momento a nossa energia e parece que a gente não consegue sair delas. E aí a gente fica lá colocando cascalho, colocando cascalho, colocando cascalho, e aí a gente deixa as pedras, o que é realmente importante, para o final. A gente já está exausto, a gente já está ansioso, a gente já está doente por causa disso. Então, essa mudança aqui, essa proposta de mudança, é muito simples, mas não é fácil de implementar, né? Coloque as pedras antes dos cascalhos para você conseguir ter uma vida e um aprendizado realmente significativo. E aí tem uma série de estratégias para fazer isso. Eu não vou entrar nisso aqui, porque
ia ficar muito longo, mas tem caminhos para a gente fazer isso, tem coisas que nos ajudam a fazer. Mas o insight é esse. Nosso tempo de vida é muito precioso. Pelo menos nessa existência aqui, nessa configuração das coisas, né, a gente só está aqui uma vez. Então, se a gente não conseguir colocar essas pedras, talvez a gente se arrependa depois. Então, esse é o segundo clarão, o segundo insight. O terceiro tem a ver com uma árvore. Como é que vocês costumam desenhar uma árvore, gente? Geralmente é parecido com esse aqui, né? Essa aqui está muito bonita, né? Quase uma foto, né? Mas geralmente tem a ver com isso, né? Você faz um caule, aí você faz a copa, né? Faz aquela nuvenzinha, né? Que parece as folhas. Aí no máximo você coloca um solzinho lá no fundo, né? Geralmente a gente desenha uma árvore assim. Só que tem um educador israelense que eu amo, eu gosto muito de falar dele, que é o Yaakov Hetch. O Yaakov ele tem um livro que chama Educação Democrática, que é maravilhoso, e ele diz, ele gosta muito das metáforas, assim como eu. E aí ele usa a metáfora da árvore, e ele vai dizer o seguinte: quando a gente desenha uma árvore desse jeito que eu acabei de falar, que é basicamente nesse esquema que está aí na figura, a gente está desenhando uma árvore morta, porque uma árvore assim, ela simplesmente não para de pé, porque a gente está se esquecendo de uma parte muito importante da árvore, que é a raiz. Uma árvore viva, saudável, frondosa, ela parece mais com isso aqui. Só que essa parte de baixo a gente não costuma ver, né? Porque ela está subterrânea, está invisível aos nossos olhos, muitas vezes. E aí o Yaakov vai dizer o seguinte: isso aqui a gente pode entender como uma leitura sobre os nossos processos de aprendizado e construção de conhecimento. A parte visível da árvore, a copa da árvore, o caule, é o equivalente às respostas que a gente consegue acessar, ao conhecimento que a gente obtém, constrói. Se a gente fica só na parte da superfície, só no conhecimento, só nas respostas, eu tenho certeza que vocês conhecem gente assim. São pessoas arrogantes, são pessoas que ficaram viciadas nas suas respostas. Elas se apaixonaram tanto com as suas respostas, ou elas se acostumaram tanto com elas, que elas não se permitem a dúvida, elas não se permitem outras perspectivas, elas não se permitem as raízes. Então, como é que é uma maneira saudável, uma maneira equilibrada, uma maneira potente da gente se relacionar com o conhecimento? A gente tem que ser uma árvore com raiz. A raiz, ela simboliza o desconhecimento, ela simboliza as perguntas, a vontade de continuar investigando. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva da árvore completa, a gente chega numa consequência lógica muito interessante, que é a seguinte: o aprendizado não termina nunca, velho. Não termina. Ele segue a vida inteira, e quiçá no além-vida, né? É muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque isso dá um gás enorme para a gente continuar descobrindo. E aí tem uma coisa muito fenomenal, gente, que esse insight do Yaakov eu bato palma para ele. Que ele vai dizer assim: as perguntas crescem junto com as respostas. Quanto mais você descobre, quanto mais a árvore cresce para cima, a árvore também cresce para baixo. Quanto mais você conhece sobre o mundo, mais você desconhece sobre o mundo. Olha que loucura, um paradoxo. Sim, a vida é cheia deles. Então, isso aqui, se a gente consegue fazer essa proposta de mudança, de enxergar a árvore como ela realmente é, aí a gente chega nessa ideia. Perguntas crescem junto com as respostas. Para a gente evitar essa armadilha da arrogância, de achar que a gente já sabe, né, e acabou, a gente precisa cultivar duas coisas: curiosidade e humildade. Se a gente tem essas duas coisas, aí a gente tem o combustível e o antídoto, né, ao mesmo tempo. Então, essas três imagens, gente, que estão aí na bola verde,
elas são a principal coisa que eu queria trazer para vocês, na verdade. Elas estão ancorando aqui, então são os três pilares dessa elaboração aqui que eu preparei. Se a gente consegue mudar o sol, botar as pedras primeiro e perceber a árvore com as raízes, aí a gente já está bem preparada para ser um aprendiz autodirigida. Essas três coisas, elas resumem bem para mim o que é a minha ideia de praticar aprendizado autodirigido, de praticar a descoberta continuamente. Mas tem mais coisa, mas tem mais interessância aqui, tem mais caldo para a gente entender, porque é muito gostoso a gente fazer isso junto, né? Um grande dilema do aprendiz, da aprendiz autodirigida, dessas pessoas que têm essa mentalidade já, que estão construindo isso, é que a gente, às vezes, se sente meio sozinho, né? A gente quer ter companhia, não é à toa que a gente está aqui, não é à toa que o MOL existe, não é à toa que existem tantos projetos que reúnem pessoas assim, porque a gente gosta de fazer as coisas junto, né? Essa é uma característica humana. Então, aqui agora, nessa bola branca, eu vou entrar em coisas, né, mais no detalhe de como que a gente pode ir configurando espaços, oportunidades, ambientes, para a gente fazer essas coisas junto de outras pessoas também. E aí tem mais três imagens. Hoje eu estou assim, nas metáforas até o último fio de cabelo. Tem mais três imagens aqui ao redor que eu quero contar para vocês. E aí vamos começar por esta aqui. Isso aqui é uma casa de chá. É um desenho que representa uma casa de chá. Vocês já foram numa casa de chá? Eu nunca fui desse jeitinho aqui. Tenho vontade de ir. É bonitinho, né? E essa ideia da casa de chá, eu gosto muito dessa imagem para a gente pensar o que poderia ser uma comunidade de aprendizagem. Imagina uma comunidade de aprendizagem de uma casa de chá, que coisa gostosa que seria. Aí tem um texto do Bruce Lee, sim, Bruce Lee, aquele ator, lutador, né, aquele mesmo, famoso. Bruce Lee, ele, pouca gente sabe, mas além de um lutador muito exímio e um ator de sucesso, ele também era filósofo. E ele pensava muitas questões, inclusive de educação. E aí tem um textinho do Bruce Lee que tem a ver com o chá. Ele diz assim: um homem culto uma vez foi a um professor Zen para perguntar sobre Zen. Enquanto o professor Zen explicava, o homem instruído interrompia frequentemente com comentários como: ah, sim, nós também temos isso, e assim por diante. Finalmente, o professor Zen parou de falar e começou a servir um chá ao homem instruído. Ele deixou o copo cheio e depois continuou derramando até o copo transbordar. Basta! O homem instruído mais uma vez interrompeu. Nada mais pode entrar no copo? De fato, entendo, respondeu o professor Zen. Se você não esvaziar o copo primeiro, como é que você quer provar do meu chá? Essa história é muito elucidativa sobre muita coisa. É uma dessas anedotas, né? Essas historinhas que dizem umas sabedorias importantes. E ela tem a ver com esse espaço, né? Do chá, da casa de chá. É uma metáfora muito potente para a gente pensar. E talvez a gente precise desses espaços, né? Como é que a gente configura um espaço? Como é que o ambiente diz para a gente que a gente precisa se esvaziar primeiro para a gente conseguir provar o chá da outra pessoa? É uma arte fazer isso, né? Tem a ver com a humildade, tem a ver com a árvore que a gente estava falando agora. Então, a primeira característica desses espaços, não sei se é a primeira, né, mas uma característica importante é que precisa ser uma casa de chá, né? Precisa ser uma casa, um lugar onde a gente possa fazer um certo esvaziamento de si para a gente conseguir sustentar essa alteridade, né? Esse contato mais radical com o outro. Segunda característica
Essa imagem aqui eu gerei hoje com inteligência artificial, tá, gente? Ela é bonitinha por conta disso, né? Porque não fui eu que desenhei. Essa imagem, ela quer dizer sobre uma metáfora do trapezista. O trapezista e o colchão, né? O trapezista e a rede embaixo dele. Eu gosto muito de pensar nesses termos, né? Também para pensar as comunidades. O que que é você... Imagina só, o que que é você fazer o trapézio. Eu nunca fiz, não sei se alguém aqui pratica o trapézio, já brincou disso. Mas assim, a gente pode concordar que é uma coisa minimamente arriscada, né? É uma aventura você estar ali. Viver o trapézio é uma aventura. Eu nunca vivi, mas eu tenho certeza disso. Envolve risco, envolve malemolência, envolve jogo de cintura. Não é uma coisa comum. Para você conseguir desenvolver bem o trapézio, tem uma coisa que é fundamental, né, gente? Vocês vão concordar comigo que poucas pessoas são malucas o suficiente para fazer o trapézio de uma altura muito grande e não ter nada embaixo, né, para sustentar, para caso aconteça alguma coisa, ela caia. É só os muito doidos mesmo. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso um dia que eu quase morri na Índia, mas eu não vou contar agora. O colchão que está embaixo do trapézio, né, a rede, esse aconchego que está ali embaixo, é a comunidade. São os vínculos, é o afeto, são as suas alianças existenciais, né? Esses acompanhamentos que a gente vai tecendo junto. E o que que é o trapezista naquela atividade arriscada? É a grande aventura de se viver, é a grande aventura de descobrir. Então tem essa frase aqui que fala assim: comunidade é como o colchão embaixo do trapezista. Se ele cair, ela vai estar lá para amortecer a queda. E a aprendizagem? Aprender é se equilibrar na corda bamba. Então, essa é a segunda imagem para a gente pensar essas comunidades, né? Elas podem ser como o colchão debaixo do trapezista. Elas servem para isso, elas servem para a gente criar um fenômeno que eu vejo muito no mall acontecer e várias outras comunidades, que é coragem comunitária. A gente começa a ser mais corajoso, mais corajosa, porque a gente olha para o lado e a gente percebe que as pessoas também estão se aventurando. E o ser humano, gente, a gente é muito social, a gente é muito mimificador das realidades alheias. Então, se as outras pessoas estão fazendo, a gente tem muito mais chance de fazer também. Sabe aquela ideia, né? A gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu não sei se esse dado procede ou não, mas fato é, a psicologia social está aí para provar que a gente é muito influenciado. E essa imagem, ela também diz sobre isso, né? As comunidades que a gente está, elas podem servir para a gente se aventurar. Bom, terceira imagem sobre essas comunidades, esses espaços de aprendizado, é uma forma de gelo, né? Vocês estão pensando, nossa, por que tem uma danada de uma forma de gelo aqui? Um belo dia eu estava enchendo uma forma, coisa que a gente faz aí dia sim, dia não, né? E aí eu percebi uma coisa muito engraçada. Se você começa a encher a forma do canto, você pega um dos quadradinhos e começa a encher o cantinho, você vai ter que ficar lá, né? Você vai ter que ficar fazendo aqueles movimentos com a sua mão de uma forma que muito provavelmente vai cair um monte de água na pia e você vai ter que limpar depois. E aí eu percebi uma coisa sensacional. Eu percebi que se eu simplesmente ficar jogando água no meio, bem ali na meiuca mesmo, sabe? Ela vai magicamente se distribuindo na forma. Olha que coisa muito maravilhosa. E o seu trabalho para encher, ele diminui muito. E é muito mais prazeroso. Você só fica observando lá a coisa acontecer. O que isso quer dizer, né? Eu sou essa pessoa, gente. Eu sou essa pessoa que faz isso e aí eu fico pensando nisso, metaforicamente, depois, durante muitos dias. Eu fiquei pensando que essa imagem da forma sendo preenchida pelo centro, ela pode dizer sobre uma certa maneira da gente encarar as nossas construções, dos nossos projetos e também das comunidades que a gente
quer empreender, no fundo de qualquer coisa, né? Qual que é o insight aqui? Qual que é a única coisa que você, se repetir essa coisa, vai dar muito bom? Você já fez essa pergunta? Porque tem a ver com aquela ideia do princípio de Pareto, sabe? Aquele negócio do 80-20, 80% dos resultados vem de 20% das ações, enfim, essa ideia do Pareto, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Essa ideia é interessante porque, se a gente para pensar, geralmente tem poucas coisas, ou talvez até uma única coisa, que se você continuar fazendo, se você insistir, se você ser consistente, vai ser o seu jeito de encher a forma no meio. Ela vai encher quase que magicamente. Isso, dentro da perspectiva de construção de comunidade, é interessante, porque se você consegue descobrir qual que é o ritual, o tipo de atividade, tipo de coisa que, se você repetir com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, vai dar muito bom, isso vai ser o equivalente de você encher a forma pelo meio. E aqui no mapa, e vocês, né, vários de vocês têm estado aí nos encontros anteriores, a aula de segunda-feira, a aula de ontem, a gente vai ter na semana que vem mais uma, é a minha tentativa de tentar entender como que eu posso encher a forma de gelo pelo meio, porque essa arquitetura que eu estou chamando de aula, muito provocativamente, ela é uma tentativa da gente repetir um certo ritual comunitário de uma maneira que a gente vai liberando essa musculatura da aprendizagem autodirigida em comunidade. E aí tem aquela imagem, né? Eu até coloquei ela aqui, já vou até mostrar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A água, ela tem esse poder, né? Ela demora muito tempo, mas ela faz um negócio ali, né? Ela faz uma influência considerável. Então, se a gente puder ser como água, se a gente puder entender como é que a gente vai criando as nossas intervenções com paciência, com calma, porque, gente, a gente está falando de cultura humana, a gente está falando de mentalidades arraigadas, essas coisas não mudam da noite para o dia. Imagina, foram anos e anos e anos e anos e anos de escolarização, de imposições de toda ordem, de autoritarismos explícitos e velados, de toda sorte de coisas que a gente precisa desconstruir. Leva uma vida inteira para desconstruir essas coisas. Não é rápido. Mas esses espaços, eles podem ter uma função nesse processo. E eles vão ser tão potentes quanto a gente conseguir achar esse ponto do doce, né? Como diria Tião Rocha, é uma super inspiração para mim. A gente tem que achar o ponto do doce, a gente tem que encontrar aquilo que vai fazer mais diferença. Tem uma frase do livro do Essencialismo, que é bem legal, que diz que quase tudo é ruído, poucas coisas têm valor excepcional. Como é que a gente encontra essas coisas? Como é que a gente descobre? Como é que a gente cria essas coisas? Né? Eu estou nessa busca. Não acho que eu descobri ainda não, mas a gente vai descobrir junto. E tem uma outra forma de analisar essa metáfora também, que é uma frase que até virou um meme, né? Que é essa segunda aqui, né? A verdade é que todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Vocês já escutaram isso? Isso aqui também dá para você fazer uma interpretação dessa metáfora, porque quando a gente pensa em comunidades de aprendizagem, comunidades de maneira geral, vai ser muito potente se a gente conseguir compartilhar o esforço de se construir a comunidade. Porque se fica só numa pessoa, se só uma pessoa está enchendo a forminha, uma hora vai dar ruim, porque ela não vai conseguir encher, ela vai estar fora de casa, ela vai esquecer, enfim. Mas se todo mundo encher a forminha em alguns dias, né, um vai lá, enche, depois o outro vai lá, enche, aí a gente consegue ter gelo sempre, olha que beleza. Esse esforço de dividir o poder, né, de fazer mais gente encher a forminha, é um esforço que também está acontecendo aqui no mapa. Ontem, para quem esteve no encontro, percebeu que várias pessoas assumiram a facilitação do encontro, além de mim.
E isso foi algo que aconteceu em pouquíssimo tempo, né, em tempo recorde. Inclusive, agradeço muitas pessoas que fizeram isso, porque são muito malucas de terem topado isso com tão pouco tempo. Isso é importante, porque ao longo do tempo, se a gente faz isso, a gente consegue criar várias pessoas que enchem a forminha, e aí a comunidade fica muito mais resiliente. Ela fica muito mais resiliente, porque tem pessoas que fazem os processos importantes para a manutenção da comunidade juntos, né? Então, essas três imagens inauguram esse último círculo aqui sobre como que a gente pode configurar esses espaços que eu chamo de comunidades de aprendizagem autodirigida. A gente pode dar outros nomes para isso também, né, que são os lugares onde a gente pratica essa mudança da posição do sol, onde a gente pratica colocar as pedras primeiro e onde a gente pratica desenhar uma árvore com a raiz e com a copa, né? Então, onde a gente pratica essas três coisas. Aí aqui no meio, deixa eu só ver como é que eu estou aqui no tempo. Tá, tem mais 15 minutinhos. Acho que vai dar. Voltar aqui. Tem aqui um pupurri de coisa. Isso aqui não está estruturado ainda, gente. Realmente faltou tempo mesmo para eu conseguir criar um raciocínio mais linear aqui nessa última parte. Mas tem um pupurri de coisa aqui que talvez ajude a gente a pensar como é que a gente faz, então, esses espaços, né? Vocês percebam a construção que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente faz isso acontecer? E aí, vou começar aqui pelo metadesign. Metadesign é uma abordagem do design para a gente construir espaços responsivos, né? A gente pode falar assim, tem muitas definições possíveis de metadesign, mas é uma forma da gente construir espaços ou projetos ou iniciativas ou intervenções que elas continuam evoluindo ao longo do tempo. Olha que coisa maravilhosa. Você vai lá, constrói e a parada continua sendo construída depois. É uma coisa muito maluca. Tem uma forma da gente pensar o metadesign, eu gosto muito desse exemplo, que eu acho que ele é muito ilustrativo. Imagina que você é o reitor de uma universidade. E aí, nessa sua universidade, você tem um campus, né? Você tem um espaço onde essa universidade acontece, e aí tem um gramado lá no seu campus. E esse gramado está meio inutilizado, ninguém olha para ele, é um gramado gigantesco, várias coisas poderiam acontecer nesse gramado, mas a gente não pensa o que pode acontecer nele. Ele fica lá às moscas, né? E ninguém frequenta. E aí você, como reitor, tem uma ótima ideia. Você pensa, vou fazer alguma coisa nesse gramado, vou dar uma função para ele, vou criar aí um projeto, vou construir alguma coisa. Ótimo. Como é que você faz isso? A abordagem tradicional, que seria uma abordagem de design, uma abordagem mais mecânica, digamos assim, né? Um pensamento mais cartesiano, iria simplesmente decidir fazer uma análise ali de, acho que talvez seria bom construir tal coisa por causa disso, porque precisa disso, importante, vai, pum, constrói. Aí constrói uma biblioteca gigante, por exemplo, constrói um centro de informática, enfim, e vê o que acontece, né? Tá a funcionar agora. Muito provavelmente não vai funcionar tão bem assim, porque essa construção ela foi pesada demais, ela foi rápida demais, essa construção ela não foi responsiva, né? Ela não utilizou o princípio do metadesign. O que é o princípio do metadesign? É você fazer uma construção mais porosa, mais permeável às influências, né? Você fazer uma construção mais evolutiva. E aí tem uma metáfora também legal sobre construção mesmo, sobre material de construção. Isso um amigo meu, o André, André Camargo, ele é amigo do Caio, e ele me disse isso uma vez, a gente estava conversando sobre metadesign, e ele falou comigo, Alex, é isso, né? A gente, no Brasil, né, na nossa... Isso, literalmente falando, o nosso jeito de construir coisas geralmente é muito pesado, né? Tipo, a gente tem materiais muito pesados, né? Tijolo, concreto, argamassa, são coisas que são muito
pesadas, materiais mesmo, que não deixam a luz passar, que não deixam o som passar. Tem outras culturas, outras maneiras de você construir as coisas que elas são mais porosas, elas são mais leves, tem outros materiais, outras técnicas, a bioconstrução, por exemplo, que são mais possíveis de interagir com o ambiente ao longo do tempo. E isso é o que a gente precisa fazer. E aí tem uma frase do Caio, que está no livro dele, do Meta Design, que é muito legal, recomendo, que é isso aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói de uma maneira porosa os nossos projetos, as nossas comunidades? A gente tem que ativar mais do que determinar. Isso aqui virou um mantra para mim. É muito importante, eu sempre lembro dessa frase. Ativar mais do que determinar. O que significa isso? Quando você constrói alguma coisa que você quer determinar o que acontece, você está tentando controlar o processo. É o exemplo que eu dei do reitor que vai lá e constrói uma biblioteca. Por que ele constrói uma biblioteca? Porque na cabeça dele seria melhor que as pessoas ficassem lá fazendo alguma coisa na biblioteca. Só que ele não sabe a vida das pessoas, ele não tem noção da vida dos graduandos, dos pós-graduandos, dos professores, para saber se realmente seria uma biblioteca que seria a melhor coisa de fazer ali. Então, o que você faz? Você ativa o espaço. Né? O que poderia ser nesse exemplo do gramado? Você começa a prototipar algumas coisas. Olha só. Você deixa algumas pistas ali, cria uma experiência, cria uma construção temporária, olha só. Eu acho que eu faria isso se eu fosse esse reitor. Eu construiria alguma coisa rápida, assim, um stand, por exemplo, para testar hipóteses. Então, se eu acho que leitura seria uma coisa interessante nesse gramado, então eu vou construir um stand ali de leitura e vou observar o que acontece. Eu observo, eu ativo, mas eu não determino. E aí eu vou aprendendo junto com esse sistema. O meta designer ele vai aprendendo junto com o sistema. E aí ele vai entendendo que talvez não era um stand de leitura, talvez as pessoas elas querem ali descansar, relaxar, fazer esporte. Então eu vou fazer uma outra coisa, eu vou para um outro caminho. Isso é muito fundamental, gente. Isso é uma sabedoria fina que a gente precisa ter na hora de pensar esses espaços de comunidade e também a comunidade de aprendizagem autodirigida. Deixa eu vir para cá, depois eu vou ali para baixo. Dentro dessa ideia do metadesign, tem um outro autor que eu também gosto bastante, recomendo que vocês sigam, que é o Seth Godin. Seth Godin, né? Seth Gordinho. Seth Godin. E ele diz uma das coisas mais legais que eu já vi ele escrevendo nos posts dele, é uma imagem, isso, pelo que eu entendi, ele faz uma análise, mas não é uma metáfora, não. Isso aqui aconteceu de fato, pelo que eu entendi. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, imagina esse espaço aqui, que é uma foto de, a gente pode imaginar o que é isso aqui, talvez um pátio de um restaurante, ou uma área externa de algum lugar, ensolarada, enfim. E aqui você tem uma grande fonte de água, em mesinhas lá no fundo, né? E tem um aviso aqui, uma placa gigantesca, que está em inglês aqui, eu vou traduzir, que fala assim, cuidado, ficar em pé ou sentar na fonte é estritamente proibido. Obrigado, a gerência. Então, isso aqui é uma placa proibitiva, uma placa que está tentando controlar o comportamento das pessoas, dizendo para elas que não pode ficar na fonte. Agora, vocês pensam comigo. Imagina que você está nesse lugar. E está um calor do inferno. E essa água, ela está ali, deliciosa, uma água fresca ali, jorrando na sua frente. Qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? Eu vou querer ficar na fonte, eu vou querer botar minhas perninhas ali. Ai, que delícia, eu vou quase entrar nessa fonte aí, talvez eu até entre. Então, assim, gente, não adianta. Isso é o que o Seth vai falar, né? Ele tem até essa. Eu cito ele aqui, ele falando o seguinte, né? Anúncios mais altos e persistentes não vão ajudar se a situação que as pessoas estão induziu elas a não ouvirem. O que essa pessoa da gerência tentou fazer aqui?
ela tentou determinar a solução porque ela acha que ela sabe a verdade. Percebe a relação, né, lá com a árvore que a gente estava falando? Então, para você intervir nesses sistemas, né, para você ser um arquiteto, uma arquiteta de aprendizagem autodirigida, para você construir esses espaços, não é assim que a gente vai fazer. A gente precisa ser mais inteligente que isso. Então, assim, se essa pessoa, se essa gerência, pelo motivo que fosse, não quisesse que as pessoas estivessem na fonte, então talvez fosse melhor não ter uma fonte ali. Talvez fosse melhor ter uma outra coisa. Porque o ambiente que a gente está, ele informa o tempo inteiro o que a gente faz e o que a gente não faz. Esse é o poder do contexto. Esse é o poder do ambiente. Eu já falei disso aqui. O meio é a mensagem. O meio é a mensagem. A gente está sendo influenciado o tempo inteiro e muitas vezes a gente não percebe. Então, em vez de determinar, a gente tem que ativar. Isso é o princípio do metadesign. Então, eu estou falando de metadesign, gente, não é à toa, não é só porque eu gosto e acho interessante, é porque o metadesign ele foi uma das grandes influências, é uma das grandes influências na elaboração das arquiteturas de aprendizagem autodirigida. Isso desde o início. A primeira versão das arquiteturas foi em 2020, primeiro ano do MOL, e desde então eu tenho atualizado esse conjunto de conhecimento ao longo do tempo, mas o metadesign ele permanece sendo esse olhar, essa forma de ver as coisas que acompanha qualquer intervenção que você faça utilizando qualquer uma das arquiteturas. Essa é uma forma de você proceder. Então, isso é muito importante para a gente conseguir sustentar esses espaços. E isso deu origem, por exemplo, à cultura do MOL. O Mauai estava falando agora na chegança, né, Mauai, sobre ter caído numa salinha com duas moleiras, né, que estavam falando sobre, pelo que eu entendi, sobre alguma coisa do MOL. O MOL ele tem uma cultura muito característica. E essa cultura não fui eu sou o iniciador do MOL, mas não fui eu que dei uma canetada lá, fiz uma varinha mágica e falei, não, agora vai ser assim. Não, eu trouxe alguns elementos e eu continuo trazendo, mas o conjunto das pessoas e o modo de se relacionar que a gente foi construindo ao longo do tempo é que foi moldando essa cultura. E isso é vivo. Isso é um processo que vai continuar enquanto o MOL continuar como um organismo vivo. Então, tem algumas características que eu coloquei aqui, né? Tem outras também. A gente tem esse lema, né, que vocês já devem ter visto, talvez, que é o se joga que aqui tem rede. A gente tem até um boné sobre isso, com essa frase escrita, porque é muito importante para a gente. Se joga que aqui tem rede quer dizer o trapezista e o colchão. Se joga, vai. Vive essa aventura, vai viver o que é importante para você, não deixa para depois. Mas entenda que tem uma rede aqui, tem um aconchego aqui. E a gente se encontra. Você não está sozinho. Então, essas duas coisas, né, elas estão juntas nessa frase do se joga que aqui tem rede. Custa muito caro não viver a sua verdade. Esse é um outro mantra que a gente às vezes fala. Tem muito do que a gente já falou aqui nessa apresentação sobre essa frase. Aprendizagem autodirigida não é sobre negar os mestres, é sobre multiplicar os mestres. Isso é uma frase do Tarek, que é um amigo, já foi tutor do MOL, é uma pessoa incrível que pensa muito autodireção. Aprendizado autodirigido, às vezes a gente imagina como isso, né? Então, é só eu vou fazer o meu caminho, eu vou fazer acontecer. Tudo bem, é sobre você, mas você pode ter mestres, né? Você pode. A realidade pode ser a sua mestra, o seu projeto pode ser o seu mestre, o seu erro pode ser o seu mestre. Pessoas podem ser referências para você. O importante é você entender que se você tiver só uma referência, o risco de você acabar ficando preso naquilo e aquilo se tornar, aquela pessoa se tornar um guru, né? É alto. Então você multiplica os mestres, você adquire um novo olhar para a sua própria realidade, né? A aprendizado autodirigido é sobre isso.
Algumas vezes eu falei isso no mall e eu gosto de pensar, tem a ver com a metáfora da árvore também, do Yaakov, né? No mall a gente pratica o não sei junto. Eu acho isso muito interessante, a gente praticar o não sei, né? Como se fosse uma ação mesmo. E a gente não sabe, mas a gente pode descobrir. E aí, quando a gente descobre, a gente aumenta a árvore tanto para cima quanto para baixo, né? Então, o processo ele se retroalimenta. A gente pode fazer isso em comunidade. E aqui uma citação sobre apreciação. Acho que essa é uma das características mais marcadas do MOL, né? Porque ela é muito evidente, né? Ela aparece muito. A gente faz, por exemplo, a chuva de apreciação quase no final de todo encontro. A gente está o tempo inteiro notando a presença da apreciação. Tem essa frase que é da Liv Carlson, que é uma autora de CNV, comunicação não violenta e outras coisas legais, que ela diz que a coisa mais importante sobre a apreciação é compartilhá-la. Tem uma outra autora, que é a Nancy Klein, que vai dizer que a gente pensa melhor na presença da apreciação. Literalmente, né? Flui mais sangue para o nosso cérebro quando a gente está num ambiente altamente apreciativo, porque a gente não está naquele modo luta ou fuga, né? A gente não está, ai meu Deus, vou ser julgado, vou ser criticado, vou ser descoberto como uma farsa, né? Então, essas coisas e outras mais, aqui eu citei alguns exemplos, elas compõem a cultura, é o jeito que as coisas geralmente acontecem aqui. Isso é cultura, né? E a gente pode ir formatando a cultura, né, moldando a cultura de uma maneira intencional. Isso a gente pratica no MOL e isso se vê também em muitas outras comunidades semelhantes, né? Para finalizar, gente, eu não vou conseguir passar aqui tanto pela questão do tempo, que eu tinha ressaltado aqui no final, mas também quero ter um momento para a gente poder conversar. Acho que talvez vocês já tenham visto algum texto meu, não sei, alguma fala minha sobre os 3 Cs, né? Contemplar, compreender e criar. Eu queria finalizar com isso, porque isso aqui, para mim, tem sido um mantra muito importante ao longo dos últimos tempos, desde que eu consegui formular isso. Porque, para mim, a descoberta ela não é monocromática, né? Ela não é só intelectual. Muitas vezes a gente pensa a descoberta num sentido muito intelectual. Tudo bem, ela pode ser, inclusive está ligado aqui a essa caixinha do compreender, né? Mas ela também tem outras nuances. A descoberta ela é muito sobre contemplar também. Eu tenho vivido a contemplação assim num nível que eu nem sabia que eu podia. Eu ouço um disco de jazz que eu não conheço e eu descubro, eu começo a contemplar aquela beleza, aquela música, eu fico chocado. Eu fico chocado com como que a gente pode criar uma arte daquele jeito. Como que isso é possível? Isso e a possibilidade da gente contemplar a existência, ela acontece em absolutamente qualquer situação. É uma coisa muito simples, pode ser um objeto contemplativo, né? E o último C da descoberta é o criar. A criação também é uma atividade de descoberta. Quando a gente está criando, a gente está descobrindo. Quando a gente está descobrindo, a gente está criando. Porque a gente não só interpreta a nossa realidade, né? A gente constrói a nossa realidade. E a gente faz isso criando os nossos mundos, né? Criando o que a gente vê. É isso que a gente faz. E aí tem essa frase que está aqui, né? Que é do Antoine de Saint-Exupéry. Eu descobri, gente, que o Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele lá em Florianópolis, que é onde eu estou morando, tem uma avenida lá que chama Pequeno Príncipe. E era porque o Antoine de Saint-Exupéry ele esteve em Florianópolis. E aí ele era conhecido lá como Zé Perry. Eu achei isso muito legal e desde então eu só chamo ele de Zé Perry na minha cabeça. E o Zé Perry, além de ter escrito Pequeno Príncipe, ele escreveu outras coisas também muito boas. Inclusive essas duas frases aqui, né? O futuro não é um lugar para onde a gente está indo, e sim um lugar que a gente está criando. Criar, é o terceiro C de criar. O caminho para o futuro não é encontrado, e sim construído.
E esse ato muda tanto o destino quanto o realizador. Isso, gente. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue mudar essa nossa cabecinha para a gente parar de pensar que futuro é esse lugar que a gente está indo, que a gente encontra, e a gente começa a construir. A gente pode usar essas queridinhas aqui para a gente poder fazer isso junto, né? As arquiteturas de aprendizagem autodirigida. E aí, acho que eu já comentei dos posts, eu tenho falado, mas quero ressaltar aqui. Na segunda-feira, que vem, daqui a alguns dias, inclusive eu tenho muito trabalho ainda para fazer no final de semana, na segunda-feira de manhã a gente vai abrir inscrições para o MOL, para a próxima turma do MOL ao Cubo, né, que é o nome da formação de arquitetos de aprendizagem autodirigida. A gente vai ter um tema específico, que é viagem no tempo. Então, essa turma ela vai ser mais voltada para essa reflexão sobre o tempo e como que isso se relaciona com as arquiteturas. Como é que a gente consegue abrir tempo para a aprendizagem pela via da descoberta. As arquiteturas são muito boas para isso, e a gente vai experimentar, a gente vai vivenciar, a gente vai refletir sobre elas, a gente vai aprender a fazer, para a gente poder levar isso para muitos lugares, porque os lugares precisam disso. E a gente também precisa disso. Então, eu convido vocês, quem quiser dar sim para essa aventura que é o MOL, quiser entrar nessa comunidade, quiser estar junto na descoberta, na criação dessas arquiteturas, vai ser, eu estou com ótimas expectativas para essa turma, vai ser a 5ª turma do MOL, e a gente vai poder se divertir muito junto. Então, o convite está feito, segunda-feira de manhã vai estar lá o e-mail para vocês, e com todas as informações para vocês entenderem melhor.